Olá! Hoje o nosso papo é sobre um verdadeiro ícone da engenharia automotiva aqui no Brasil, o motor Fiat Fire. E olha, não estamos falando só de um monte de peças de metal, não. A gente está falando de um salto tecnológico que, quando chegou por aqui, mudou as regras do jogo para os carros pequenos. Então vamos juntos desvendar o que fez desse motor uma lenda na nossa indústria. E não é força de expressão, viu? Olha só essa citação, tirada de um manual técnico de 2005. Mesmo muitos anos depois da sua estreia lá na Itália, em 84, a chegada da terceira geração do Fire no Brasil foi vista exatamente assim. Essa frase já mata a charada. A vinda desse motor não foi só uma atualização, foi um acontecimento. Vamos entender o porquê. Então, o que esse motor tinha de tão especial? Bom, como a gente vê aqui, era a combinação perfeita de tudo que a gente gosta. Consumia menos, ou seja, mais dinheiro no bolso no fim do mês, tinha mais força em baixa rotação, o que é ótimo para o nosso trânsito de cidade, e para quem mexe com mecânica era uma maravilha, mais leve, mais compacto e com menos peças, ou seja, manutenção mais simples e barata. Era uma vantagem que todo mundo sentia. Ok, agora vamos vestir o macacão e mergulhar de cabeça para entender como os engenheiros da Fiat conseguiram essa proeza. A genialidade, como sempre, estava nos detalhes. Essa aqui era a receita do bolo, pessoal. E, olha, tem uns ingredientes aí que são pura arte da engenharia. Vamos falar, por exemplo, das bielas fraturadas. Um detalhe que parece pequeno, mas que é simplesmente genial. O pulo do gato aqui é esse design do bloco em duas partes. Essa parte de baixo, feita de alumínio, funcionava como uma espécie de esqueleto de reforço, deixando todo o conjunto bem mais rígido. O resultado disso na prática, menos vibração e menos barulho. O motor ficava muito mais suave. Para quem dirigia, isso significava um conforto que, sinceramente, não era comum em carros pequenos daquela época. Isso aqui, gente, é pura genialidade de fabricação. Em vez de usinar, de cortar a capa da biela, eles quebravam ela de propósito. É que a fratura cria uma superfície toda irregular, que é única, como se fosse uma impressão digital. Isso garante um encaixe perfeito, ultra preciso, o que aumenta muito a resistência do conjunto. Sensacional! Esse conceito de cross-flow, ou fluxo cruzado, é bem fácil de entender. Pensa no nosso corpo. O ar entra pela boca e sai pelo nariz. No motor Fire era a mesma lógica. A mistura de ar e combustível entrava por um lado do cabeçote e os gases da queima saíam pelo lado oposto. Esse caminho direto, sem bagunça, melhorava a respiração do motor, deixando ele muito mais eficiente. Agora a gente vai para o coração da máquina, para os componentes que transformam pequenas explosões em movimento de verdade. E aqui, pessoal, a sincronia é absolutamente tudo. Esse cara aqui é o virabrequim, a espinha dorsal do motor. Pode pensar nele como o grande maestro do movimento. Cada explosão que acontece lá no cilindro empurra o pistão que faz o virabrequim girar. E é esse giro que, no final das contas, vai mover o carro. E aqui a gente vê essa dupla dinâmica em ação. A explosão empurra o pistão para baixo, a biela conecta essa força ao virabrequim e o virabrequim gira. É nesse exato ponto que a mágica da queima do combustível se transforma em movimento real, em potência. Mas o ponto crucial é o seguinte: para tudo isso funcionar, precisa ter uma coreografia perfeita entre os pistões e as válvulas. É o que a gente chama de fasagem do motor. Se essa dança estiver fora de ritmo, 1 milissegundo que seja, o motor já não rende o que devia. Ou, no pior dos casos, pode até quebrar. E quem garante essa sincronia toda? A famosa correia dentada. Para entender fácil, pensa na corrente de uma bicicleta. Ela conecta o seu pedal à roda de trás, certo? A correia dentada faz a mesma coisa. Ela conecta a parte de baixo do motor, o virabrequim, com a parte de cima, o comando de válvulas, mantendo tudo em perfeita harmonia. Beleza, já fomos no coração no motor. Agora vamos subir um andar e chegar no cérebro da operação, o cabeçote. É ele quem comanda a respiração no motor e é aqui que a gente vê a grande diferença entre as versões de 8 e 16 válvulas do motor Fire. A ideia é simples. O cabeçote funciona como os pulmões do motor. E a regra é bem clara. Quanto melhor ele respira, mais fôlego ele tem para gerar potência. A grande sacada da diferença entre as versões 8 e 16 válvulas é justamente otimizar essa respiração. Vamos detalhar isso. O motor 8 válvulas mais simples tem um único comando de válvulas para controlar 2 válvulas em cada cilindro. Já o 16V é mais sofisticado. Ele usa 2 comandos para operar 4 válvulas por cilindro. Pensa assim, é como trocar uma porta normal por uma porta dupla. O resultado é que passa muito, mas muito mais ar.
E essa imagem aqui deixa tudo bem claro. À esquerda, a simplicidade e eficiência do 8V, à direita, a engenharia mais complexa do 16V. Essa mudança permitia que o motor respirasse muito melhor em altas rotações, entregando aquela potência extra que faz toda a diferença na estrada, sabe? Mas a história do motor Fire não parou por aí, não. Esse projeto era tão bom e tão versátil que continuou evoluindo para atender às novas demandas do mercado, como a busca por mais potência e a capacidade de rodar com combustíveis diferentes. Essa linha do tempo mostra bem essa jornada. O motor nasceu na Itália, desembarcou com tudo no Brasil ali na virada do milênio e, a partir daí, foi se adaptando para ficar mais potente e, o mais importante para o nosso mercado, para se tornar flex. E o impacto da versão High Power, ou HP, foi nítido. É só olhar os números. Um salto de 55 para 65 cavalos no motor 1.0. Gente, 10 cavalos a mais num carro leve é uma diferença brutal que se sente na hora no pedal do acelerador. E muito disso veio do aumento da taxa de compressão. E como eles conseguiram essa potência extra? Não foi mágica, foi engenharia pura. Foram mudanças bem pensadas. Pistões com um novo desenho para espremer mais a mistura, um comando de válvulas mais agressivo e um caminho mais curto e livre para o ar entrar. Cada detalhe foi otimizado para extrair mais força do motor. Então veio a tecnologia que é a cara do Brasil, o motor flex. Isso significava que o motor tinha que ser um verdadeiro camaleão, robusto o suficiente para aguentar tanto a gasolina quanto o etanol, que é mais corrosivo e exige bem mais de todo o sistema. Para encarar essa, o motor Fireflex aproveitou que o modelo HP já tinha de bom, como alta compressão e o comando de válvulas esportivo. Mas ele ganhou uma adição fundamental. Componentes internos, como as sedes das válvulas, receberam um tratamento especial para aguentar o tranco do álcool sem desgastar. E esse alerta do manual é super importante. Ele mostra que as evoluções HP e Flex não foram gambiarras, foram projetos sérios, com peças desenvolvidas especificamente para isso, o que mostra o nível de precisão e cuidado que eles tiveram. Não era só mudar de combustível, era repensar parte do projeto. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Um projeto que nasceu lá em 1984 e se manteve relevante, potente e eficiente por décadas, equipando milhões e milhões de carros. Fica a pergunta, o que faz um projeto de engenharia como o do motor Fire ser tão duradouro, quase atemporal? Talvez a resposta esteja na sua brilhante combinação de simplicidade, eficiência e, acima de tudo, na sua incrível capacidade de evoluir.